Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos entender aí um pouquinho como funciona o mecanismo de ação do sistema imunitário. Nós vimos na aula sobre o sistema imunitário que esse sistema ele é composto por células, que são aí glóbulos brancos, macrófagos, linfócitos do tipo B e do tipo T, que vão agir aí contra os invasores do nosso organismo. Então vamos entender um pouquinho como que eles trabalham. Vocês vão ver que eles trabalham em conjunto. Todas essas células, elas se organizam ao mesmo tempo para combater o agente invasor. Então eu fiz aqui um esquema simplificado e nós temos aqui, ó, o agente invasor representado por esses pontos em rosa. E aqui nós temos a primeira célula que a célula que inicia aí o ataque a esse agente invasor, que é o macrófago. O macrófago, ele fagocita esses agentes invasores. Então, através da fagocitose, o macrófago ele destrói esses agentes invasores. Porém, a fagocitose só não é suficiente para acabar com o agente invasor. Por exemplo, se for uma bactéria, a velocidade de multiplicação da bactéria é muito grande. Então, é preciso mais do que a fagocitose para combater a infecção. Quando o macrófago fagocita o agente invasor, após esse agente invasor ser parcialmente digerido, a célula, no caso o macrófago, expõe aqui na sua membrana partes, proteínas desse agente invasor. Essas proteínas eu representei aqui como os tracinhos rosa na membrana do macrófago. Quando o macrófago possui essas proteínas expostas, os linfócitos do tipo TCD4, que são aqueles linfócitos chamados também de auxiliadores, reconhecem esse macrófago, reconhecem esse antígeno, que é a proteína na membrana do macrófago, como um antígeno invasor, como um antígeno estranho. A partir desse momento, os linfócitos TCD4 começam a liberar substâncias chamadas de interleucinas. Qual que é a função da interleucina? É através da interleucina que os linfócitos que já reconheceram o macrófago, que representou aqui um corpo estranho, o macrófago melhor que apresentou um corpo estranho, essas interleucinas vão estabelecer uma comunicação entre os linfócitos TCD4 que já estão aqui na área da infecção e outros linfócitos TCD4. Então, o que vai acontecer aqui nessa região? Vão surgir aí vários linfócitos TCD4 recrutados aí pelos primeiros linfócitos auxiliadores, ok? Então, vai ocorrer aqui uma multiplicação desses linfócitos. Esses linfócitos recrutados também liberam outro tipo de interleucinas, até por isso eu vou escrever aqui de outra forma. Então, imagine que essa setinha verde são as interleucinas liberadas, tá? Essas interleucinas liberadas vão recrutar as outras células, que são os linfócitos TCD8, que são aqueles linfócitos matadores, conhecidos como matadores, porque eles produzem uma substância chamada de perforina, que é capaz aí de destruir a membrana celular desses invasores, e também surgem aqui os linfócitos B, que são os linfócitos aí responsáveis pela produção de anticorpos. Tanto os linfócitos B quanto os linfócitos matadores, os TCD8, são capazes de se multiplicar e eles se multiplicam muito rapidamente por mitose e originam aqui na região da infecção um verdadeiro exército de combate, ok? E eles vão se multiplicar enquanto a infecção permanecer. Então, enquanto houver agentes a ser combatidos, organismos a serem combatidos, os agentes de combate, essas células, vão se multiplicar. À medida que os antígenos vão sendo destruídos e vão desaparecendo, o número de linfócitos especializados
em combatê-los também vai diminuir. Então, perceberam como que as células elas agem em conjunto? Primeiro vêm os macrófagos, depois os linfócitos auxiliadores que ativam outros linfócitos auxiliadores e estimulam aí a multiplicação dos linfócitos matadores do tipo B e do tipo TCD8, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, agora vocês podem interagir através da nossa rede. Acessem lá oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!